Olá pessoal, sejam bem-vindos ao conteúdo de EAD da disciplina de eletrofototerapia. Iniciaremos com a definição de conceitos sobre eletrodos. Então, eletrodos são componentes eletrônicos que passam corrente elétrica. No mínimo eu tenho que ter 2 eletrodos e obrigatoriamente eu tenho que ter um eletrodo positivo e um eletrodo negativo. Esses eletrodos eles são conectados por meio de fios e quando são introduzidos na pele, eles podem apresentar duas configurações. Na primeira, ele pode ser colocado sobre a pele, ou seja, em cima da pele, fazendo uma estimulação transcutânea, ou eles podem ser penetrados na pele, fazendo uma estimulação percutânea. Quando eu tenho 2 ou mais eletrodos, esses eletrodos eles podem ter tamanhos diferentes. Então, o eletrodo que for maior, que também pode ser chamado de indiferente, dispersivo ou passivo, ele vai resultar numa estimulação com corrente elétrica mais confortável. Claro, vai ter uma dor menor, mas a estimulação vai ser menor. Em contrapartida, os eletrodos que são menores, que também são chamados de ativos, eles vão resultar numa estimulação elétrica maior, mas terá o desconforto maior em relação à corrente elétrica. Essa configuração ela só é aplicada quando os eletrodos têm tamanhos diferentes. Caso eles tenham tamanhos iguais, não há como diferenciar quem é o eletrodo ativo ou quem é o eletrodo passivo. Portanto, tanto os efeitos da corrente, que são as estimulações, quanto o conforto/desconforto são iguais. Quando eu coloco essas configurações de eletrodos sobre ou dentro da pele, elas podem ter duas configurações diferentes. A primeira delas, a configuração unipolar, em que eu vejo aqui no slide que o primeiro eletrodo ele é menor. Ou seja, esse eletrodo é o eletrodo ativo. Em contrapartida, eu tenho nesta região aqui um eletrodo maior, que é o passivo, indiferente ou dispersivo. Nessa configuração que é unipolar, os eletrodos têm tamanhos diferentes. Agora, numa configuração bipolar, os eletrodos têm mesmo tamanho. Então, neste caso, tanto o conforto quanto a estimulação elétrica são iguais. Já na configuração unipolar, o eletrodo maior terá maior conforto, mas menor estimulação. E o menor eletrodo vai ter maior estimulação, mas maior desconforto. Essas unidades que são utilizadas para a densidade de corrente elétrica é dado em miliamperes por centímetro quadrado, ou seja, quanto maior o miliampere por centímetro quadrado, maior a estimulação. Consequentemente, maior desconforto. Quanto menor o miliamperes por centímetro quadrado, menor a estimulação, mas o maior conforto. Quando eu introduzo esses eletrodos na pele, eles podem ser autoadesivos, metálicos, que é muito utilizado na área da estética, ou borrachas siliconadas com carbono. Quando eu introduzo esse eletrodo na pele, ele sempre vai ser colocado com o meio acoplador, que nessa figura está sendo mostrado na cor azul. O que seria esse meio acoplador? Ele é um meio que vai interligar
o eletrodo com a pele. Caso eu não coloque nenhum meio acoplador, pode ser que a corrente elétrica que saia do eletrodo não consiga penetrar na pele. Consequentemente, os meus efeitos elétricos eles vão ser diminuídos, e isso eu não quero. Quando eu introduzo a corrente na pele, ela pode ser de 3 tipos. A primeira dela é a corrente contínua, em que a corrente tem um valor que sempre é constante, ou seja, o valor não muda. Na segunda corrente, que é chamada de corrente pulsada, nós temos 2 características. A primeira, a corrente não tem um valor fixo. E segundo, quando ela chega no valor 0, ela permanece um tempo neste valor. Em contrapartida, nós temos o terceiro tipo de corrente, em que também o valor não é constante, mas quando ela passa no 0, ela não fica um tempo. Então, para eu diferenciar a corrente pulsada da corrente alternada, eu tenho que observar se ela vai ficar um pouco no 0 ou simplesmente ela vai passar pelo 0.